Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo num período que é simplesmente fascinante no desenvolvimento de uma pessoa, a terceira infância. Pensa nisso como uma viagem para dentro daqueles anos que de verdade moldam quem a gente vai se tornar. E a grande pergunta que guia a nossa exploração de hoje é exatamente essa. O que se passa de verdade na cabeça e no coração de uma criança nessa idade? A gente vai usar o trabalho da Papalha como o nosso mapa para desvendar as mudanças incríveis que rolam nessa fase, muitas vezes sem a gente nem perceber. Bom, vamos lá. A primeira grande transformação acontece bem aqui, ó, no mundo interno da criança. É nessa fase que elas começam a montar uma imagem de si mesmas que é muito, mas muito mais complexa e cheia de detalhes. É como se estivessem construindo os alicerces da identidade que vão levar para o resto da vida. Olha, esse depoimento da Lisa, que está na obra original, é simplesmente perfeito. Ele mostra, com todas as letras, essa nova capacidade de se enxergar com qualidades e defeitos, sabe? De entender que ser bom numa coisa não te obriga a ser bom em tudo e, o mais importante, de continuar gostando de si mesma apesar disso. É o começo da verdadeira autocompreensão. E essa habilidade toda tem até o nome técnico, viu? É a formação de sistemas representacionais. O nome parece meio complicado, eu sei, mas a ideia é bem simples. É a criança saindo daquele pensamento super concreto e começando a ter uma autoconsciência que consegue juntar as várias pecinhas que formam a identidade dela. Agora, o que é mais interessante aqui nesse slide é o contraste. Lá na primeira infância, o pensamento é bem tudo ou nada. 8 ou 80, sou bom ou sou mal. Já na terceira infância, aí surge uma visão muito mais equilibrada. A criança já consegue se descrever de um jeito bem mais completo e, vamos combinar, realista. E isso tudo nos leva direto para o conflito central dessa fase. De acordo com Erickson, a criança precisa se sentir produtiva, sabe? Competente, capaz de fazer as coisas que a cultura dela valoriza. Se isso não rola, o que acontece? Surge o risco de um sentimento de inferioridade. Então, o ponto-chave aqui é desenvolver esse senso de competência, que vai ser vital mais tarde. Mas, claro, essa jornada interna não acontece numa bolha, né? Vamos agora dar uma olhada no ambiente familiar para ver como as dinâmicas dentro de casa também se transformam e muito. Pois é, o equilíbrio de poder começa a mudar. Aquela dinâmica antiga, onde os pais tinham um controle total sobre a criança, começa a se desfazer, dando espaço para uma nova forma de interagir. É uma mudança que parece sutil, mas que é absolutamente fundamental. E essa nova dinâmica tem nome: corregulação. Pensem nisso como uma espécie de parceria. Os pais ainda estão de olho no quadro geral, claro, mas a criança ganha a responsabilidade de se regular nas pequenas coisas do dia a dia. Vamos ver como isso se desenrola na prática. A gente parte de um controle dos pais que é quase total, né? Depois, a gente passa para essa fase de corregulação, onde o poder já é mais dividido. E é isso que vai construir a base para a autonomia, que vai ser tão importante lá na frente. É uma transição, nossa, essencial. E aqui um ponto de atenção. O clima em casa tem um impacto direto nisso tudo. A exposição a muitos conflitos pode levar a criança para dois caminhos bem diferentes. Os comportamentos internalizantes, quando ela guarda toda a angústia para dentro, ou os externalizantes, quando ela bota essa angústia para fora. Agora, saindo um pouco do núcleo familiar, o universo social da criança se expande de uma maneira impressionante. Os amigos, a escola, os grupos de colegas, tudo isso agora assume um papel de protagonista no desenvolvimento dela. Os amigos se tornam uma espécie de espelho. É se comparando com os outros que a criança consegue medir as próprias capacidades, descobrir no que ela é boa e, assim, construir a confiança em si mesma, ou seja, a sua autoeficácia. E a própria ideia do que é um amigo também evolui muito. O Selma mapeou essa progressão de um jeito brilhante. Começa com aquela ideia de que amigo é quem está por perto, depois passa por uma visão meio unilateral, até finalmente chegar no entendimento de que amizade é sobre reciprocidade, e mais tarde sobre intimidade e confiança. E dentro desses grupos, claro, surgem diferentes status sociais. As pesquisas mostram categorias como os populares, que são os mais bem vistos, os rejeitados, que recebem muitas avaliações negativas, e os negligenciados, que são, bom, pouco mencionados, seja para o bem ou para o mal.
E é claro que o conflito também faz parte de tudo isso, mas é super importante a gente diferenciar os tipos de agressão. Aquela instrumental, que é para conseguir alguma coisa, tipo um brinquedo, tende a diminuir. Já a agressão hostil, que tem a intenção de machucar o outro, essa, infelizmente, aumenta em proporção nessa fase e muitas vezes se torna mais verbal. Bom, depois de explorar o eu, a família e os amigos, a gente chega numa questão que é a mais importante de todas. Como é que tudo isso se junta para construir uma criança resiliente e com uma boa saúde mental? E a resposta está lindamente ilustrada aqui. A resiliência, essa capacidade de superar desafios, se apoia em três grandes pilares: um autoconceito que seja estável e realista, um ambiente familiar que dê apoio e tenha poucos conflitos e, claro, relações positivas e saudáveis com os colegas. E essa citação do Nelson Mandela, que está na fonte que a gente usou, eleva a nossa discussão a outro patamar. Cuidar do desenvolvimento de uma criança não é só uma tarefa da família, é um reflexo de quem nós somos como sociedade. E a gente termina com essa reflexão. Entender todos esses processos nos dá as ferramentas para agir. Mas a pergunta que fica no ar é: como é que a gente pode, enquanto sociedade, garantir que toda criança tenha a chance de construir esses pilares e de florescer? Fica aí o pensamento. Muito obrigado por acompanhar a gente nessa jornada pela terceira infância. Se essa análise fez sentido, considere apoiar nosso trabalho para que a gente possa trazer mais explorações como esta.